a chamada for de um doente que está em tratamento ativo, em tratamento oncológico ativo, sob quimioterapia, imunoterapia, já há uma grande variedade de tratamentos disponíveis, ou então se tiver uma doença avançada. E eu acho que isto é muito importante, por estarmos perante profissionais de saúde, falar disto, mas também porque a grande maioria dos ouvintes tem ou terá um dia na sua família, na sua envolvência, alguém com esta doença. Neste momento, em alguns países da Europa já é a primeira causa de morte. As doenças cardiovasculares passaram para segundo lugar, portanto, cada vez controlamos melhor os fatores de risco cardiovascular e, portanto, também vivemos mais. E, portanto, em Portugal ainda não é, mas a tendência é para que nos próximos anos seja. Portanto, temos aumento de incidência, temos aumento de mortalidade, também em algumas das patologias, e por isso, mais uma vez, eu considero muito importante, seja pela atividade profissional, seja pela nossa envolvência. Um dia é o Hugo, outro dia é a Maria, a Francisca, a Patrícia, outro dia poderemos ser nós também, não é? Portanto, acho que é sempre importante. E depois é sabido também da literatura que o doente oncológico em tratamento ativo ou com doença avançada, em algum percurso da sua doença, vai recorrer ao 112. Isso é certo. Porque, primeiro, se tiver doença avançada, e vou falar um bocadinho mais à frente, vamos ter sintomas não controlados. E por isso, são os principais motivos das chamadas, a maioria das vezes. E depois, se estiver em tratamento, a alguma altura vai ter febre ou vai ter alguma complicação do tratamento que pode levar o doente a recorrer a estes serviços. E, claro, também pela realidade em que vivemos, temos uma cobertura claramente insuficiente de cuidados, ao nível de cuidados de saúde primários, ao nível dos cuidados paliativos, principalmente quando estamos a falar de doentes com doença avançada, e, portanto, muitas vezes no descontrole sintomático vai ser aí que o doente vai chamar. E por isso é também importante o que estamos a fazer aqui hoje. Está revisto da literatura que os principais motivos de chamada são, na grande maioria, sintomas não controlados, principalmente então se falamos da doença avançada, dor, um dos principais motivos, falta de ar, a dispneia, ansiedade relacionada com algum sintoma, até que estão a ter alguma diarreia mais descontrolada, ou alguma coisa que aparece que não estavam a contar ou que não nos foi explicado que poderia acontecer durante aquele processo. Muitas vezes a sensação de que o hospital, isto mais para os cuidadores, pode fazer mais pelo doente do que os próprios cuidadores, com os receios associados que os cuidados que possam estar a prestar possam ser inadequados e, portanto, que o doente estará melhor no hospital. Também exaustão dos cuidadores, isto acontece muito em doentes com doença avançada, muita ansiedade dos cuidadores perante os sintomas e se estão ou não a controlar bem. Isto são muitos dos principais motivos. E depois, como falei também, a má cobertura da rede de cuidados paliativos, porque, efetivamente, em alguns países já temos isso. Por exemplo, na Alemanha temos os cuidados pré-hospitalares ao doente em cuidados paliativos, e isso está criado desde há vários anos. Apesar da cobertura não ser também 24 horas por dia, não é? Apesar da cobertura também não ser ainda total, mas a maioria consegue recorrer a uma chamada e esses são técnicos especializados para cuidados sintomáticos. E depois, portanto, algum dia, e de certeza que daqueles que fazem rua e também aqueles que recebem as chamadas, algum dia têm, e na vossa atividade, estes doentes a precisarem dos vossos cuidados. Mas há uma coisa muito importante que eu acho que eu queria também realçar aqui hoje. Isto já todos sabem, mas a verdade é que muitas destas chamadas poderiam ser evitadas. Vários estudos mostram que, por exemplo, medicação da dor, se o doente tiver suficiente medicação da dor, muitas vezes não tem quantidade, não comprou, não está a ser bem gerida, não está a fazer bem os SOS, portanto, a percepção de como é que deve fazer aquela medicação, muitas vezes até os efeitos secundários da medicação da dor, a obstipação, as náuseas e vômitos. Portanto, há muita coisa aqui que poderia ser otimizada. E achei interessante, quando andei a pesquisar alguma literatura sobre isto, e a verdade é que não há muita coisa, mas existem alguns estudos, nomeadamente há um estudo alemão, que tenta questionar os técnicos de emergência pré-hospitalar sobre quais são os principais desafios na prestação dos cuidados ao doente oncológico, em contexto pré-hospitalar.
E há muitas coisas que eles falam e que foi coisas que fomos refletindo quando fomos preparando este webinar. Na verdade, o trabalho que vocês fazem, as vossas condições, o vosso trabalho é um ambiente de trabalho acelerado, em que pretende uma tomada de decisão rápida de tratar, de levar, de transporte. Há uma pressão para uma decisão rápida de transporte e, portanto, isto é inimigo e é tudo o que na gestão do doente oncológico não deve acontecer. Claro, há alturas em que precisamos de atuar rapidamente, temos uma febre, temos uma suspeita de uma neutropenia, de uma baixa de defesas, um doente a fazer quimioterapia, claro, é abordado como uma via verde de sepsis, devemos atuar rapidamente. Mas a grande maioria das chamadas que vão receber não vão ser por isto. E muitas das situações podem ser geridas com mais tranquilidade, deveriam ser geridas com mais tranquilidade no domicílio. E isto é um dos principais desafios reportados pelos técnicos de emergência pré-hospitalar neste estudo, que efetivamente o ambiente de trabalho acelerado, o facto de terem de tomar decisões muito rápidas, não lhes dá o tempo para dedicarem à gestão daquele doente que se calhar as coisas com um bocadinho mais de calma, se conseguiam gerir muitas das situações no domicílio. Por exemplo, gestão da dor, não é? O doente, a grande maioria dos doentes, então se estivermos a falar de doentes com doença avançada, mais de 95% vai estar medicado com um opioide. Muitas vezes tem medicação em casa para fazer, tem o seu SOS para fazer, a sua medicação de resgate, a sua morfina, o seu fentanil. E às vezes só gerindo um pouco com essa medicação, às vezes é o suficiente. E claro que eu compreendo e comecei a perceber um bocadinho como é que funciona a vossa dinâmica, é compreensível. E também uma das situações que eles relatam é que, efetivamente, a vossa capacidade de gestão da situação é limitada, portanto, têm pouca medicação, só têm acesso ao tramadol, porque eu percebi, em gotas e ao fentanil nasal, e têm que ter a autorização médica para o fazer. Mas, na verdade, eu não sei se estão colegas médicos a ouvir, isto não deve ser uma restrição, porque o que acontece muitas vezes é que há o medo de medicar, o medo de dar a morfina, o medo de dar o fentanil. A grande maioria das pessoas já faz opioides, o medo da consequência legal, da depressão respiratória. Isso nos nossos doentes não existe na grande maioria, porque, como digo, muitos deles no seu percurso vão fazer opioides, a grande maioria opioides fortes, e, portanto, o limite para a administração deve ser um bocadinho inferior. E isso vai evitar muitas vindas, muitos recursos ao serviço de urgência e muitos transportes que se calhar se conseguem gerir no domicílio, porque depois o doente, a maioria, e para quem não está muito dentro desta dinâmica, tanto aqui no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia como noutros sítios, o doente tem acesso habitualmente a um oncologista de referência ou uma equipa que, pelo menos de segunda a sexta, durante o horário diurno, tem um telefone de acesso, um telefone da enfermagem, um telefone médico, em que tem uma equipa de apoio, de permanência, que lhes pode depois, se isto ocorrer à noite, por exemplo, ao fim de semana, conseguir no dia seguinte gerir a situação sem o doente ir à urgência. Alguns dos desafios também, muitas vezes, é também, isto é um bocadinho a minha opinião, tranquilizar e validar procedimentos. Existem muitas chamadas e muitas situações, porque eu também as recebo aqui, não é um 112, mas também as recebo quando faço apoio esta consulta aberta do doente em tratamento ou do doente com sintomas não controlados. Recebo muitas chamadas que são situações de ansiedade, não ansiedade do doente, mas ansiedade perante aquilo que se está a fazer. Portanto, os procedimentos e atitudes que os cuidadores estão a fazer perante um doente, por exemplo, que está com dispneia. E se calhar o doente tem um cancro do pulmão, já tem dispneia de base, e o facto de estar a saturar 90% é normal, porque é a sua saturação de base, e há alguma... E o doente tem medicação para fazer em SOS se tiver dispneia. Portanto, às vezes há alguma agudização e alguma exacerbação, e o próprio cuidador ou o familiar só precisa de uma validação de que está a fazer correto. E isso pode evitar uma vinda desnecessária. E temos que pensar que estes doentes são doentes habitualmente fragilizados, seja pelo seu tratamento, seja pela sua doença, e que vêm para um ambiente que não é nada adequado ao seu estado de saúde. Portanto, um serviço de urgência não é adequado para ninguém, na grande maioria dos nossos serviços de urgência. Se pudermos evitar um doente que está fragilizado e que não tem critérios de gravidade, claro que vai haver doentes que é para trazer, vai haver doentes que têm uma dispneia grave e que têm que transportar.
mas há muitas outras situações que um bocadinho mais de tempo a tentar perceber a situação clínica pode ajudar a tranquilizar e evitar essa vinda. O que relatam também habitualmente, e neste estudo também é muito interessante, é que pronto, eles acham que não têm realmente, as equipas de pré-hospitalares normalmente não estão estão focadas para ser uma equipa de resgate rápido, ação rápida, e portanto não têm tempo para estar com aquele conceito de ter que esperar e falar um pouco e perceber a situação e não ter esta pressão de tomar a decisão rápida. Pronto, a falta de equipamento, muitas vezes de supplies que possam ser usados, nomeadamente na gestão da dispneia, na gestão da dor, também é um senão. Eu sei que isso também para vocês pode ser uma limitação. E também uma hierarquia, portanto, há um médico, porque eu percebo que decide em última instância se é ou não para transportar, mesmo que o técnico considere que possa não haver benefício, portanto, na dúvida, há sempre o transporte. Pronto, e aqui, o que é que podemos fazer para melhorar? Acho que podemos fazer muita coisa. Muitas vezes, simplesmente olhando para a folha de prescrição do doente, ou falando mais calmamente, conseguimos, se calhar, atuar nestas situações. Também é importante, eu acho que é importante para quem não tem noção, há doentes em tratamento com intuito curativo, há doentes em tratamento com intuito paliativo, depois há doentes com doença avançada em cuidados de suporte, e isto pode ser diferente, a atitude, não é? Se tivermos um doente que está a ser tratado com intuito com uma quimioterapia paliativa, a seguir curativa, com intuito curativo, a seguir à cirurgia, que tem uma febre, tem uma dispneia, pode ter um TEP, etc. Portanto, se calhar a atitude é uma, quando estamos perante um doente com um tratamento com intuito paliativo, dependendo da linha em que está, dependendo do sintoma que tem, às vezes ele pode ter um sintoma só associado à sua doença e que também pode ser gerido em casa. Nos doentes com doença avançada, em cuidados de suporte, aí sim, acho que devemos tentar gerir o máximo que conseguirmos no domicílio. Claro que para isso é preciso educação, formação, portanto, né, o doente oncológico acaba por ser diferente. É como o doente pediátrico. O doente pediátrico, eu não sei tratar crianças e, portanto, eu sei que elas têm particularidades e não são um adulto em tamanho pequeno. Portanto, o doente oncológico é igual. Pronto, é um doente particular. Claro, não estou a dizer que é melhor ou pior, estou a dizer que tem as suas particularidades e acho que realmente deve ser visto de outra forma. Depois, outra coisa, portanto, assim, em resumo, gerir situações no domicílio, sempre que possível. Ter um cuidado de fazer uma triagem, se calhar a triagem rápida pode não ser adequada em todas as situações. Uma coisa que eu considero também muito importante, a leitura da informação clínica do doente. Também, a grande maioria, quando assistimos, quando chegam ao domicílio, acabam por ler rapidamente, até por uma questão de triagem, alguma informação clínica que haja do doente. Ter cuidado com o que se diz. O doente pode saber que tem um cancro, pode saber que o cancro está metastizado, pode saber tudo, mas uma coisa é isso, outra coisa é dizer em voz alta que o doente tem uma neoplasia do rim com metastização óssea, pulmonar, hepática, cerebral, que está em tratamento com intuito paliativo. Isto pode ser demasiado. Dizer isto tudo para qualquer pessoa é demasiado. Tanto para o doente como para os familiares. E depois também não sabemos o que é que os familiares sabem. Às vezes há pessoas mais idosas, familiares que não têm completa consciência do que é que tem um filho, etc. Portanto, por muito informado que o doente possa estar, às vezes isto pode não ser adequado. Portanto, ter um bocadinho de cuidado. Depois o Rui vai falar também um bocadinho mais à frente. Há alguns cuidados particulares, portanto, os nossos doentes também usam catéter venoso central, podemos ter aqui algumas particularidades no seu manuseamento, mas que não impedem qualquer tipo de transporte, manuseio do doente, etc. Temos também outras situações que é o doente às vezes tem alopécia, principalmente as mulheres, por exemplo, que estão a ser tratadas e que estão a fazer quimioterapia alopeciante. Pode ser importante o doente trazer a sua prótese capilar, porque se ele usa a sua prótese é porque muitas vezes não é só porque não é porque não se sente bem com a sua imagem, mas é por aquilo que as pessoas, por aquele olhar que vai ter quando alguém o vê, não é? E todos nós, se calhar, já fizemos esse olhar para alguém e pensar, coitadinho, que não tem cabelo, deve ter cancro. Pronto. Muitas vezes, os nossos doentes que relatam é que usam porque não gostam desse olhar. E, portanto, isso pode ser importante também, por exemplo, num transporte. São coisas pequenas, mas são coisas que podem fazer diferença.
Pronto. O que eu acho que, e o que eu queria deixar, para não me alongar muito e passar a palavra também ao Hugo, e depois estou disponível para continuarmos a discutir, é que eu acho que, assim, mensagens-chave importante é pensarem que vocês vocês devem receber imensas chamadas durante um turno e podem ter uma 20ª, não faço ideia, 30ª saída num dia e vão estar cansados e vão chegar e é um doente oncológico, mas pensem que quem vos chama está à vossa espera vocês são o contacto, ele esperou todo aquele tempo para dizer aquilo que sentia e dar o seu sintoma e vocês são a esperança, digamos assim, não é? Na resolução daquele problema. Portanto, tenham algum tempo para dedicar quando realmente é importante. Claro que vai haver situações que é triagem rápida, é para trazer, mas pensem que poderiam estar do outro lado e que aquela pessoa esteve à espera para tentar ver o seu problema resolvido e se eu conseguirmos resolver da maneira mais rápida e dentro do conforto do doente, melhor possível. Pronto, e assim, para começar, acho que que era aquilo que eu queria dizer. Acho que já me alonguei muito também. Não, está ótimo. Obrigado. Hugo, nosso TAP da DRN. Antes de mais, obrigado. Obrigado eu. Antes de mais, boa tarde a todos os participantes. Temos uma plateia bastante extensa. Antes de tudo, queria deixar um agradecimento especial à DRN, sem dúvida, ao Dr. António Gandra, como representante da DRN, pela oportunidade de quebrarmos este tabu e abrir esta temática. Na verdade, às vezes é pouco falada e até a nível formativo é praticamente inexistente. A doutora Joana, por ter aceito o convite, por ser a minha médica oncologista neste momento, a verdade é essa. Eu neste momento passei de operacional a doente de um dia para o outro, foi exatamente isto que aconteceu. Só para contextualizar, no dia 13 de outubro faço o meu último turno, no dia 14 de outubro estou doente. Pronto, e é exatamente isto que durante estes meses todos que passaram me levaram a pensar e se calhar até fazer aqui uma retrospectiva daquilo que eu próprio, enquanto operacional, às vezes na rua fazia. E se calhar desvalorizava completamente um relatório de um doente, como a doutora Joana já referiu, desvalorizava e não nem sequer olhava devidamente para estava lá escrito no sentido de doente tem uma neoplasia. Então se calhar aqui faltava perguntar-lhe se já fez o contacto prévio, se calhar com o oncologista, se calhar se já fez a sua medicação da SOS. Na verdade, não devemos encarar o doente oncológico como mais um transporte, como um transporte habitual, ou algo que não nos parece ser emergente. Sem dúvida que o cancro, que a neoplasia é uma doença grave. E acabamos muitas das vezes por descurar esta situação. E mais do que tudo, o objetivo deste webinar é, sem dúvida, sensibilizar todos os operacionais, INEM, do CIEM, mais do que pedimentos, às vezes aqui algumas palavras, alguma empatia, alguma diminuição do stress do doente pode fazer toda a diferença e o próprio doente sentir-se mais feliz, mais confortável. O não comparar idades, eu senti precisamente isso. A questão de às vezes chegarmos à casa de um doente e lhe perguntar a idade e dizer mas está novo, já tem este problema de saúde.
pode ser devastador para o doente. Ele próprio pode ter descoberto a doença há pouco tempo, pode ainda nem sequer estar por dentro de toda a situação, por dentro de toda a questão da própria doença em si, ainda está na descoberta, e isto pode ser devastador para o doente. Como todos nós vamos vendo diariamente na rua, as PCRs já não acontecem só nos idosos, os ABCs não acontecem só nos idosos, os infartos não acontecem só nos idosos. Como a doutora Joana disse, o cancro é já em alguns países considerada a primeira causa de morte. O uso da máscara foi algo que o Covid efetivamente habituou-nos a usar máscara, mas eu quase que arriscaria a dizer que antes do Covid, poucos de nós usariam máscara e até incentivavam o doente a usar máscara. Se calhar ele próprio até se esquece porque está em casa no seu ambiente confortável, sozinho ou apenas com os cuidadores e está sem máscara, mas aqui acho que este reforço do uso da máscara, do uso do EPI, mais para proteger o doente, como é lógico, o sistema imunitário do doente está frágil, ou pelos tratamentos, ou pelo evoluir da própria doença em si, e nós sem dúvida que devemos ter este cuidado. O porquê não colocar uma bata para transferir o doente, o porquê não colocar uma máscara ao doente e explicar-lhe o porquê da situação. Estarmos alerta para pequenos pormenores que podem facilmente fragilizar o doente, a própria cor do doente, os tratamentos alteram a cor, a própria neoplasia faz com que haja aqui, muitas das vezes, uma mudança física rápida e radical, perda de peso, a coloração da pele, e isto é importante nós, se calhar, termos alguma sensibilidade da forma como, enquanto operacionais, abordamos o doente desta temática. Se calhar evitar aquela pergunta à bruta, mas se calhar contornar a situação e tentar perceber, sem que seja direto, o porquê. Como já foi referido, prótese em tantas questões, a peruca, a prótese, que deixou o doente sem dúvida muito mais confortável. Os cuidados de transporte, como a doutora já referiu, a possibilidade dos vómitos, diarreias, seja lá o que possa acontecer, se calhar podemos ajudar o doente no sentido de um gesto simples, colocar uma lona na maca, para que em caso de vómito seja fácil, evitando o toque no doente, porque se calhar tem dor, está mais frágil. Perceber se o doente tem drenos, feridas, como já falámos, o catéter venoso central, que é muito utilizado, e acabamos muitas das vezes por mobilizar o doente sem lhe perguntar, e às vezes até causar aqui algum desconforto ou mesmo dor ao doente. O uso de tirantes, existem estudos, principalmente internacionais, e até alguns bastante antigos, que já falam da forma cuidada como devemos utilizar a sirene. Eu próprio, quando felizmente ainda não tive necessidade de recorrer aos serviços de emergência via 112 para ir à urgência, mas eu próprio senti, desde que descobri que estava doente, eu próprio senti um stress em praticamente tudo que era diferente do comum e do habitual. E efetivamente estes estudos falam que o uso da sirene deve ser de forma cuidada, obviamente respeitando as regras e a segurança, a nossa, a do doente e os demais, mas de forma cuidada, porque isto vai sem dúvida incentivar aqui um bocadinho de stress ao doente, vai deixá-lo mais descompensado, vai deixá-lo de forma um bocadinho mais descontrolado, e é tudo o que nós não queremos que aconteça ao próprio doente.
A questão do contacto prévio com o oncologista, é verdade que nós temos aqui vários hospitais que trabalham de forma dispar. No caso do Hospital de Gaia, temos aqui as noites e os fins de semana que o contacto acaba por ser mais dificultado. A não ser o contacto com o próprio oncologista, mas nem sempre podemos esperar que à meia-noite, 1 da manhã, 2 ou 3, que o oncologista esteja disponível. Temos aqui a questão do IPO do Porto, que tem o serviço permanente, e muitos doentes são acompanhados no IPO, e muitas das vezes o próprio contacto, se nós tivermos esta sensibilidade de passar ao doente ou perguntar simplesmente se já fez o seu contacto, já falou com o oncologista, o que é que ele aconselhou, se calhar o doente vai diminuir o stress, vai perceber que nós o estamos a conseguir compreender, e se calhar isto até pode levar a que o doente, e em concordância com o oncologista, exista um não transporte e depois um prévio contacto com o oncologista no dia seguinte, ou até mesmo o doente ser encaminhado no dia seguinte, evitando andar aqui a saltar de hospital para hospital. Tratamento de dor, não vou repetir, porque a doutora Joana já o fez, e acho que se falamos hoje que a dor é o quinto sinal vital, acho que não podemos continuar, principalmente um doente oncológico que tem dores recorrentes, ou que efetivamente o simples toque no doente pode levar a que agrave aquela dor. Acho que não devemos descurar isto, falar com o CODU, falar com o médico, e se nós não temos capacidade enquanto ambulância de o responder, temos outros meios que o podem fazer, e sem dúvida que esta conversa também com o médico regulador, com o técnico e seguidamente com o médico regulador, pode nos fazer chegar a um consenso, e até haver aqui uma concordância com o envio de mais meios. O doente não é só protocolos. Eu concordo plenamente, principalmente como o doente tem particularidades. Às vezes, se calhar, se perdemos mais 2 ou 3 minutos a dar espaço ao doente para fazer algo que o vai fazer sentir melhor. Posso contar uma simples história rápida dos últimos transportes que fiz na ambulância pediátrica que trabalhava, de um doente oncológico pedir simplesmente para ouvir uma sirene, que nunca tinha ouvido uma sirene a tocar. Obviamente estamos a falar do São João, do IPO São João, que são poucos metros, e simplesmente aquilo trouxe-lhe uma felicidade imensa, ele ficou extremamente feliz, e a nós não lhe fizemos nada no sentido técnico, mas sim deixamos o doente muito mais confortável. Direito ao acompanhamento, acho que devemos pensar nisto. Eu sei que isto é uma decisão das equipas no local. Acho que devemos pensar efetivamente o doente deve ou não ir acompanhado. Mesmo pela questão do doente não entrar, do acompanhante não entrar dentro do hospital, eu próprio já o senti. É muito confortável ter alguém cá fora, saber que está alguém cá fora, e que quando eu sair tenho alguém que vou poder conversar, que vou poder explicar mais alguma coisa que sei ou que descobri, ou que melhorou ou piorou. Não nos podemos esquecer que enquanto ambulâncias vamos encontrar logicamente um doente muito fragilizado, seja porque está ansioso, está deprimido. A ida ao hospital para ele pode agravar todos estes sentimentos, sem dúvida,
o receio de ficar internado. Acredito, pelo menos para mim e para a maior parte dos doentes, se calhar também este receio é algo que o deixa completamente desconfortável. Nós estamos preparados, como a doutora Joana disse, e alguns relatos internacionais também o fazem, para agir de forma mais célere, mais rápida. Quando tem que ser, é verdade, temos que trazer o doente, mas devemos lhe dar aqui algum espaço, devemos lhe dar aqui, como a doutora Joana dizia, o seu tempo, e sem julgamentos, sem grandes perguntas. Às vezes o silêncio pode traduzir aqui algo bastante mais confortável para o doente, o simples toque, o simples gesto para que ele entenda que nós o estamos a compreender. Acho que é sem dúvida algo que pode melhorar a nossa atuação enquanto profissionais do pré-hospitalar. Entender se o doente está a fazer tratamentos de quimioterapia, se está bastante mais fragilizado fisicamente e emocionalmente. Isto é algo que nós não podemos descurar. Se o doente refere que está cansado, temos que ter sem dúvida aqui o cuidado com o transporte e evitando que o doente faça ainda mais esforço e que tenha aqui, se calhar, um cansaço fácil e que depois faça um aumento da sua frequência ventilatória, taquicardia e por aí fora. Antes de terminar e passar a palavra à Patrícia, que acho que já usei bastante tempo, não podia deixar de falar, porque a própria literatura, tanto portuguesa como internacional, não fala disto. Pode haver aqui, durante a nossa atuação, a confusão do catéter venoso central durante uma paragem cardiorrespiratória, porque efetivamente pode ser confundido com pacemaker ou CDI, mas na dúvida vamos agir em conformidade como nós o fazemos para o CDI ou pacemaker, independentemente do catéter venoso central ter uma peça metálica protegida por borracha. Vamos agir em conformidade até que haja algo que nos faça mudar o protocolo ou que mude a colocação, seja dos elétrodos ou algo que seja necessário. Resta-me agradecer, vou continuar cá disponível para o webinar e agora passar à Patrícia e agradecer por voltar a pegar no seu passado. Obrigado, Obrigado, pela Will. tua disponibilidade para estar aqui. Patrícia, se estiveres aí. Não sei se a Patrícia está. Está sem som. Bem, quando resolvemos essa questão, se calhar abríamos a discussão de todos até resolvermos esta questão com a Patrícia. Se alguém tiver alguma questão a colocar. Força. Um bocadinho ver a questão do som.
Acho que aqui o Rui Lázaro quer fazer uma questão. Força, Rui, tens que escrever aí no chat, se fazes o favor. Aqui uma pergunta no chat que diz: boa tarde, era importante abordar a temática do transporte do doente oncológico para as unidades de referência. Como está a ser feita essa gestão? Eu não sei se a colega está a falar do transporte para o sítio onde o doente é seguido, que isto se calhar aprende-se com o facto do IPO, não é? De não se fazer transportes para o IPO, porque o IPO não tem uma urgência aberta. Não sei se o Dr. Ganda quer falar alguma questão. Eu posso só dizer que eu também já estive no IPO e o IPO não tem um serviço de urgência aberta, tem um serviço de atendimento não permanente, neste momento aberto à porta para o doente entrar pelo próprio pé, das 8 às 20, à noite só mesmo, já está desde Covid à porta um pouco fechada, só mesmo para uma situação mais ou menos urgente. No entanto, normalmente é feito um contacto prévio com o chefe de equipa, tanto por parte do doente como por parte, por exemplo, se for durante o dia e eu quiser transferir um doente aqui do hospital para lá, o contacto é feito prévio com o chefe de equipa. E se calhar através de contacto com o chefe de equipa, uma ou outra vez pode haver abertura para esse transporte. Eu acho que era uma coisa que nós não falamos, mas que gostávamos de abordar. E sei que em Lisboa os transportes podem ser feitos para o IPO, mas que aqui isso não acontece e que se calhar podemos pensar em tentar alterar. Não sei se quer falar, doutor Gendra. Isso tem a ver com o funcionamento do tipo de urgência que o IPO tem aberta e mesmo a recepção. Mesmo depois do transporte entre as diferentes unidades hospitalares que recebem doentes oriundos ou doentes do IPO, a transferência para lá não é simples. Por isso, não será uma questão do Sistema Integrado de Emergência Médica, do pré-hospitalar, mas uma organização em termos de unidade de saúde. É claro que, para todos, é muito melhor transportar o doente para o sítio indicado. E havendo condições para recepcionar o doente no IPO, sendo seguido no IPO e sendo também vontade do doente ir para o IPO, faz todo sentido. Sente-se mais em casa, sente-se mais confortável, mais protegido, é normal. Isto acaba por ser transversal, porque eu não sei muito bem, mas, por exemplo, se calhar uma VMER da feira não pode trazer um doente para o Porto, por exemplo, não é? A outra questão tem a ver se tem indicação para ser, por exemplo, transportado, acompanhado por uma enfermeira, é um doente que estará muito instável, não é? Não fará sentido aí ir para o IPO. Estaremos a falar, por exemplo, de outras questões, como vómitos incoercíveis, mau controlador, alguma complicação que não seja emergente, que prefere ir para lá e que tenha uma proximidade razoável, não é? Um doente de Viana e para o IPO não será tão razoável, porque à partida, se chamam em uma ambulância de emergência, é uma emergência. Mas é preciso os locais de transporte têm que ser adequados à necessidade e à resposta das diferentes unidades de saúde. Neste momento, o IPO não recebe ambulâncias de emergência. Sim, o IPO não tem uma urgência aberta, lá está. Até porque não tem apoio das especialidades e há doentes com complicações médicas que são, não digo mais bem tratados, mas mais bem, sim, é mais bem tratados porque têm a cardiologia, têm etc. Portanto, eles não têm uma urgência aberta, não têm apoio das especialidades a partir, por exemplo, das 2 da tarde, portanto, não há cardiologia, não há pneumologia e o doente até pode ser um doente com derrame pleural, pode beneficiar de ser drenado e é mais bem encaminhado num hospital mais central ou com esses cuidados diferenciados. Vai haver muitas situações em que não é? E isso é difícil quando o doente tem uma descompensação, por exemplo, sintomática e precisa, e se calhar, e pode ser abordado muito bem no IPO, mas que como não sendo uma urgência aberta, eles também não podem assumir isso. Tem aqui uma pergunta do Rui, não sei se quer ler, doutor Vendra. Em primeiro lugar, agradecer por organizar a iniciativa que já saltou outra
acabar do doente oncológico em emergência médica, revejo-me em pleno na visão da doutora Joana e é de facto um desafio tratar sempre que possível o doente oncológico no domicílio. Deixo o repto e a questão, porque não colocar a equipa de emergência médica em contacto com o oncologista de serviço, sendo o do doente ou outro do mesmo hospital, tentando assim, sobre a sugestão destes, gerir a abordagem no domicílio a este doente. Joana, força. Isso depende, eu comentei com o Hugo, isto aconteceu-me na semana passada numa doente, portanto um colega, até foi a Domé que foi a casa, era do Porto, a doente vivia no Porto, apesar de ser tratada em Gaia, e foi em contacto comigo. Mas porque os doentes podem ter o nosso contacto hospitalar, não é? O nosso telefone de serviço, e foi durante o dia, ou então ter o telefone da triagem da enfermeira. E isso ajuda muito, e fazemos quando possível. Agora vai haver situações em que é noite, é fim de semana, o telefone de serviço não está ligado, nós não temos... há serviço em que tem apoio à noite e ao fim de semana, nós não temos, e portanto tudo o que fazemos muitas vezes à noite e ao fim de semana acabamos por ter o telefone ligado, mas não devemos. Portanto, podemos não estar ali para ajudar a gerir, mas sem dúvida que, e vejo que muitos dos meus colegas assim o fazem, e portanto há isso, há doentes que acabam até por falecer no local, e somos nós que não é preciso, somos nós que acabamos por fazer o resto que é necessário, e portanto gestão de dor, dizer se o doente tem que vir ou não, pronto. Habitualmente esses doentes, muitas vezes... se perceberem bem a dinâmica do serviço e já estiverem bem na dinâmica dos serviços, se for durante o dia, se não for uma situação de emergência efetiva, já não ligam, tentam ligar primeiro para aqui. Mas aquilo que falei da falta por exemplo, dos cuidados paliativos e da cobertura no domicílio, isso é uma realidade. Portanto, neste momento, por exemplo, aqui na zona de Gaia, um doente que estiver em cuidados sintomáticos e que esteja, por exemplo, no domicílio, e que seja uma situação de últimos meses de vida, nós temos cobertura a nível dos cuidados de saúde comunitários, portanto temos cuidados paliativos comunitários nos 2 ACES, em Gaia e em Gaia Espinho, mas por falta de recursos humanos, um dos ACES não consegue, enquanto num deles, de um dia para o outro, consegue admitir o doente e fazer o controle de sintomas e ter uma bomba perfusora com morfina, midazolam no domicílio, etc. A outra equipa, por falta de recursos humanos, não consegue fazer essa gestão. E, portanto, o doente pode ficar 1, 2 meses, 3 meses à espera de ser integrado, acabar por nunca ser integrado e ter que ir gerindo, vir ao hospital e gerindo os seus sintomas. E, portanto, esses doentes muitas vezes, e os próprios familiares, por muito preparados que estejam e por muito que seja feito o caminho, às vezes, falando numa situação de controle de sintomas num doente em cuidados sintomáticos, que seja feito o caminho de os familiares querem, os doentes querem permanecer no domicílio até ao fim, às vezes numa situação de agudização não conseguem, não é? Porque uma coisa é dizer que eu quero que o meu familiar fique sempre em casa, outra coisa é eu achar, lá está, que se calhar o hospital ainda pode dar mais qualquer coisa que eu não posso dar. Pronto. E eu acho que todos somos profissionais de saúde, todos com os seus papéis diferentes, mas esta sensibilização de que se calhar existem doentes oncológicos diferentes, consoante o tratamento que estão a fazer, em fases diferentes da doença, e que se calhar vai haver alguns que o conforto do lar e uma palavra e um pouco da validação do que está a ser feito ali é realmente o que precisam, e acho que também outra coisa é mesmo desmistificar a morfina, não é? Mesmo para os próximos doentes. O doente, o limiar para prescrição, assim, não tenho dúvida nenhuma. E não ter medo dos efeitos adversos. Um doente que tem dor, não ter medo da náusea e do vómito, não ter medo disso. Se o doente tem dor, a probabilidade de ter um evento adverso é muito pequena. E, portanto, claro que o medo da depressão respiratória, quem é que já viu uma depressão respiratória por uma morfina num doente oncológico efetivamente com dor? E lá está, como o Hugo disse, dor é o quinto sinal vital. E a dor é escala de faces, é olhar para o doente e consegue-se perceber perfeitamente, muitas vezes só no olhar, qual é o nível de dor que o doente tem. E uma dor 5 é uma dor para um opioide forte. Portanto, isso é uma triagem relativamente simples, que eu acho é que também é preciso ir havendo formação, quer dizer, pré-hospitalar é treinado para life-saving, não é? E, portanto, isto é uma mudança de pensamento no pensamento que eu penso que vos é incutido durante a vossa formação. Pronto, é pensar que se calhar vai haver alguns que não precisam desse life-saving, porque o melhor que podemos fazer por eles é controlar aquele sintoma naquele sítio e tentar que o doente fique o mais confortável possível junto dos seus e no conforto do seu lar.
penso que agora a Patrícia já pode falar. Patrícia, se Sim, fizeres já um favor. temos autorização. Acho que sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Consegue-me ouvir? Perfeitamente. Obrigado. O meu nome é Patrícia Santos, técnica de emergência pré-hospitalar desde 2004 e em 2019 fui diagnosticada com cancro de mama. Tive direito aos tratamentos todos, à quimioterapia, à cirurgia, à radioterapia e à fisioterapia que ainda deveria fazer. Enquanto doente oncológica, que ainda sou, mais e antes de continuar, quero muito agradecer muito, aplaudir de pé a tua resiliência, a tua vontade, a tua força, porque sei bem aquilo que tu estás a passar. E é de louvar, é de bater palmas de pé. Agradecer também à doutora Joana por te ter ajudado na construção deste webinar, ao doutor António Andra e ao INEM também. Como eu estava a dizer, como doente oncológica e como TEP, também precisa do INEM. Claro que quem fez o pedido era quem estava ao meu lado naquele momento, porque me viu numa residência. E eu não sei o que é que os meus colegas sentiram quando me viram, quando entraram em minha casa, careca, e naquele estado. Mas eu sei e lembro-me daquilo que eu senti quando os vi chegar. Isto é um passado recente, só passaram 4 anos e ainda que seja muito grata por este convite, é ainda para mim um desafio falar abertamente disto. Como estava a dizer, recordo-me bem daquilo que eu senti quando os vi entrar. E o que é que eu pensei? É a minha imagem, porque as pessoas conhecem-nos com esta farda, com uma determinada força, com determinadas características, e naquele momento vão-nos ver só no nosso pior momento, em que ali não somos nada. Mas e o que é que somos nós? Será que somos alguma coisa? Não seremos todos um nada neste universo? Aquilo que eu apelo a todos vocês, TEPs que aqui estão, bombeiros, enfermeiros, médicos, o que seja, que lidem com doentes, é a empatia, apelo à empatia, ao colocar no lugar do outro, ao cuidado com os comentários, principalmente nós, o Hugo que está e que lida diariamente com os colegas, com os olhares, com as perguntas, com as não perguntas, com os silêncios. E isto é difícil, nós temos medo disto enquanto profissionais, o medo deste olhar, o medo do julgamento, por isso apelo que tenham atenção a isto. Eu sei que vai gerar alguma curiosidade, vai gerar pena, mas não tenham pena, porque isto pode acontecer a qualquer um de nós não fomos escolhidos só porque sim. Pode acontecer a qualquer um de nós. Por isso, aquilo que eu deixo nesta minha participação é mesmo termos algum cuidado com o julgamento, o colocar-nos no lugar do outro. E depois posso também aqui agradecer à instituição o facto de me acolher quando regressei ao serviço, porque também não é fácil regressar ao serviço depois de uma situação destas. Agradecer a oportunidade, ainda que não esteja neste momento capaz de exercer a minha função em pleno, consigo contribuir com as minhas funções para a melhoria do serviço. E não nos olhem, ainda que já no ativo e o Hugo ainda a passar, não nos olhem como coitadinhos, nós não somos uns coitadinhos, não nos olhem, nós não somos vítimas disto. Isto é um processo pelo qual eu passei, o Hugo está a passar, qualquer um de vocês pode passar, não nos olhem dessa forma. Mais uma vez, muito obrigada e uma salva de palmas para ti, Hugo. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado por estares cá e abrir-te um bocadinho connosco. Mais alguma questão? Há aqui uma questão no chat, mas antes Sim. disso eu queria agradecer muito à Patrícia e ao Hugo. São exemplos destes de abertura. É muito difícil fazer esta exposição. Nós muitas vezes procuramos doentes para fazer partilha, não é? Os nossos sobreviventes,
nossos doentes, e é muito difícil os doentes quererem partilhar, nós temos quase em praça pública, não é, que pelo que passaram os seus sentimentos, e eu acho que isto deve ser realmente diferenciador aqui, mesmo. Muito obrigada. E além disso, também acho que, pelo que eu percebo, e uma coisa que eu defendo muito é que, desde que os doentes se sintam bem, os doentes devem fazer a vida o mais normal possível, porque não podem viver só para a doença naquele momento. Porque no início tudo vai estar à volta da doença e do processo de tratamento. É bom, mas temos que pensar que isto é um processo, e para muitos é um processo muito longo, é um processo que pode ser contínuo. E, portanto, é importante a doença ser uma parte da nossa vida e não ser a nossa vida. E para isso contribui muito tudo aquilo que temos à volta, seja a família, os amigos, o dia-a-dia. E para muitos doentes é muito importante, por exemplo, o trabalho, o sentirem-se úteis e estarem a contribuir para alguma coisa e estarem no ativo. E daí aqui também dar os parabéns ao INEM por permitir, neste caso conheço mais a situação do Hugo, mas também vejo a Patrícia, ter um trabalho adaptado uma pessoa que está a fazer tratamento ativo. E isto está na lei laboral e muitas vezes não é cumprido. Os doentes têm muita dificuldade, pela falta de flexibilização no trabalho, de manter a sua atividade laboral, e são obrigados muitas vezes a ficar de baixa, e depois é aquela sensação de perda, não é? Eu não sou nada, a única coisa que eu faço é ir ao hospital, vir, e tudo vai girar à volta da doença. Portanto, também dar os parabéns ao INEM, pelo que eu vejo, esta integração de uma forma mais flexibilizada, mais adaptada. E que eu acho mesmo muito importante. Acho que, falando aqui da opinião pessoal, e o que pode dizer, acho que a atitude perante a doença mudou muito desde que deixa de estar só a pensar na doença. Depois temos aqui uma pergunta que eu acho interessante, porque eu conheci este projeto da Ana Raquel Freitas, que diz: a Fundação La Caixa distinguiu o projeto da Direção de Enfermagem do INEM. O projeto era chamado Emergências Paliativas Pronto para a Resposta, com o objetivo de sinalização de doentes com patologia incurável agudizada, assistencial diferenciada, com o objetivo de diminuir os episódios de urgência. E pergunta se este projeto está a ser implementado pelos meios MER, CIF, etc. Tem algum conhecimento, doutor Ganda? Tenho conhecimento do projeto, e isto acaba por ser com articulação com as entidades locais, com os ACES que têm unidades de cuidados continuados, e falar um bocadinho com os oncologistas. Em cidades maiores é mais difícil, e não há muito o caso de doentes crónicos oncológicos que vão, porque efetivamente existe uma boa resposta da parte da oncologia, do apoio e das unidades de cuidados domiciliares dos diferentes ACES, mas são importantes. Às vezes pode haver doentes que não se encontram na rede e também são importantes para integrarmos. Nós temos esse sistema de alerta não só em relação aos doentes oncológicos, às vezes emergências sociais e outras questões, em que nós tentamos ser mais atentos aos doentes e termos mais connosco, e não os deixar ser crónicos por não emergências médicas propriamente ditas. Mais alguma questão que queiram colocar? Mas vos acrescento que o Hugo e a Patrícia se fartam de trabalhar. Tem algum comentário mais? Eu acho que um ponto assim de encerramento, eu já falei muito, mas acho que era importante, se calhar, pensarem em fazer formação. Eu sei que emergência médica e cuidados paliativos pode parecer oposto, mas efetivamente não é. E eu acho que uma das áreas, e pelo menos em várias coisas que li, apontadas efetivamente pelos técnicos de emergência pré-hospitalar, é a falta de formação nos cuidados paliativos. Porquê? Porque isso ajuda-nos a ter empatia, lá está,
Ajuda-nos a ter mais sensibilidade para a situação e depois perceber quais são as situações mais comuns que levam o doente a recorrer aos serviços. E, portanto, acho que isso também pode ser um mote para se pensar para o futuro, alguma formação mais dirigida. E uma coisa que eu digo muitas vezes, e que eu disse também, mas que não ficou bem claro, é assim, às vezes nós temos um dia com 15, 20 consultas, estamos muito cansados, mas o doente esperou por aquele momento para falar connosco, para dizer os sintomas que tinha e está à espera daquele momento de partilha. Quando o doente vos chama, numa emergência, isto deve ser verdade para todos, mas realmente para o doente oncológico ainda mais, ele está à vossa espera para darem a atenção necessária naquele momento. E às vezes a rapidez que o vosso trabalho exige, não é, nesta triagem, é inimiga do bom, digamos assim, do ótimo, que seria ter um bocadinho mais de tranquilidade e perder um bocadinho mais de tempo para tentar que vão de encontro àquilo que o doente mais precisa. É verdade que a emergência médica, quando é feita, ou inicialmente não pensamos neste nicho de doentes, mas a nível internacional existem unidades de cuidados intensivos para doentes paliativos, existem para doentes oncológicos, doentes paliativos, quer dizer, lá e sabes melhor do que eu, porque um doente está metastizado ou porque está em quimio paliativo, não quer dizer que não haja nada a fazer e até pode ter lugar a suporte de órgão. Exatamente. Por Ainda isso, hoje enviamos uma doente para a urgência, uma doente com uma doença metastizada de 40 anos, que ainda não começou o tratamento e que já era preciso definir o nível de investimento. E o nível é um nível 3, não é? É uma doente que não começou terapêutica e que eu não sei se responder muito bem à terapêutica pode estar aqui muito tempo. Portanto, pode ser candidata a suporte de órgão. Portanto, isto, cada vez mais, as terapêuticas são mais eficazes, os doentes vivem mais tempo e mesmo um doente com doença metastizada vive mais tempo. E, portanto, se antigamente no pulmão estávamos a falar em menos de 6 meses, hoje em dia os doentes às vezes estão a fazer imunoterapia 5 anos e ainda cá estão, com uma doença avançada. Portanto, o paradigma mudou muito. Mas claro que é muito difícil porque depois os recursos também são limitados, mesmo ao nível desse investimento, não é? E também, como falei, há equipas, na Alemanha há equipas pré-hospitalares de cuidados paliativos, que estão 24, são como as equipas comunitárias, pronto, mas estão 24 horas disponíveis para estas emergências. Também são diferenciadoras. o que querias dizer? Sim, pegando nesse contexto, praticamente já foi respondido. Baixando um bocadinho mais o nível da questão, como a doutora Joana falava, das equipas de pré-hospitalar que estão preparadas para cuidados paliativos 24 horas, os hospitais, hoje em dia a nível internacional, cada vez mais são os produtos pedagógicos que começam a ser incrementados na formação sobre o doente oncológico. Se procurarmos manuais internacionais, já aparecem capítulos de formação sobre o doente oncológico, como formações extra que existem para complementar a formação de base. E é interessante, e se nós formos buscar um bocadinho dessa formação ou dessa informação que está lá presente, muitas das vezes não tem muita técnica, muita sabedoria, tem um bocadinho mais de humanismo e tem um bocadinho mais de cuidado com o doente e como existem tantas outras, o doente geriátrico e entre outros. Pronto, era basicamente isso que eu queria acrescentar, não ao topo, como já estávamos a falar, mas ao mais básico a nível da ambulância, que já são cada vez mais os países que optam pelos produtos pedagógicos à parte ou mesmo já incluídos na formação de base. Muito obrigado. Patrícia. Acho que já foi tudo dito por todos. Espero que tenham tirado o máximo de proveito e podem ir enviando sugestões para que possamos continuar com este tipo de iniciativas e ajudar a melhorar o pré-hospitalar e o cuidado não só ao doente oncológico, mas a todos os doentes.
Se não houver mais nenhuma dúvida, resta-me agradecer à doutora Joana por estar aqui, o Patrícia. Muito obrigado a todos que estiveram cá e, em particular, Hugo e Patrícia. É uma honra trabalhar convosco. Muito obrigado. Obrigado nós. E bom descanso, bom trabalho para quem vai entrar do turno a trabalhar, mas muito obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.